Amém, amém. É muito bom estar aqui mais uma vez para podermos meditar na palavra do Senhor. São João capítulo 1 será a nossa leitura, verso 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Amado Pai, nós queremos cada dia mais luz, a luz que vem de Ti. Quando o mundo está em trevas, existe uma luz. Quando o povo estava sentado à região e sombra da morte, a luz raiou, era o Senhor nascendo. Quando o povo está sentado à sombra da morte, neste final de tempo, a luz raiou. Era o Senhor num profeta. E agora, quando tudo está chegando a um fim, a luz tem continuado a raiar, a terceira etapa em ação entre nós. Manifesta neste pequeno ministério, segundo a sua vontade, entre um povo simples, mas que crê no Senhor, que tem tido o maior privilégio do mundo de ver coisas que outros não veem, de ver a luz do dia. A terceira puxada, manifestando no poder da palavra. Não será grandes coisas, Pai, que acontecerão à vista do mundo, mas está acontecendo para nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Enquanto ouvimos Sua palavra, mova em nosso íntimo, dai segurança a cada irmão, a cada irmã, pois o tempo que vivemos e até a hora que vivemos não é tanto de segurança para muita gente, somente para aqueles que têm a luz da hora, que pode segurar-se em Cristo na mensagem do dia. Eu espero e creio que o Senhor falará mais uma vez, usando de misericórdia para comigo e para com sua igreja presente. E aqueles que nos ouvem, que sejam abençoados no poder da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar sobre transição de etapa de ministério. Eu creio que a gente tem comentado em alguns cultos sobre isso, mas nós temos alguma coisa a mais sobre esta transição de ministério. A etapa de um ministério para outra, até para um profeta, é difícil conhecer. Por isso que o povo
no tempo de uma transição, ele está confuso, ele não sabe o que crer, ele não tem aquele devido discernimento, e tem que se entender que é o período que vive, é aquela transição. Você não sabe. A criança não é muito segura quando ela tem a transição das idades, de 7 anos, depois 14 anos, quando está passando a esta adolescência, a criança tem sua dificuldade. Os garotos, as garotas têm dificuldade porque é uma transição de idade e o metabolismo no seu corpo muda e ele fica inseguro porque tem aquela mudança. Tem hora que tem a mudança para o casamento, solteiro para casar, e tem hora que fica sem saber o que fazer, porque é uma transição, vai mudar de vida. Ele vivia sozinho, vai viver com a mulher agora, ela vivia sozinha, vai ter que viver com um homem. Ele falava e não tinha ninguém para opinar, porque ele era sozinho, agora vai ter uma mulher para opinar. Isso não, bem. Se falasse tudo, isso sim, bem. Ele seria tudo bem. Mas uma hora é bem, mas não é bem. Isso não, bem. Quer dizer que é não e bem ao mesmo tempo. Aquele momento de transição. Tem os primeiros anos do casamento, é tão difícil que você não sabe se deu certo. Você vai dizer, eu pensei que era de Deus esse casamento, parece que não está sendo de Deus, não. Está tudo torto, a coisa parece estar de cabeça para baixo, mas é um período de adaptação, e é a transição de solteiro para casado. Não pense que vai entrando na vida de casado assim, mil maravilhas, isso é só lua de mel. Outro dia já está coisa feia, aí começa a ver os problemas, começa a ter as dificuldades. A coisa não é do jeito que os solteiros pensam, não. E eu casei, agora acaba a tentação, vai aumentar. Você vai conhecer uma mulher, vai aumentar. Para o homem sempre tem esse problema, vai aumentar a tentação. Ele passa a conhecer o que ele não conhecia, então aumenta. Então é um período de transição. A transição é a mudança. Eu tomei mais o sentido para o que eu vou usar. É mudança de um ministério para outro. Isso é transição. É uma mudança. Então você muda de um ministério para outro, como a mudança da idade. Você muda do 7 para o 14. Como já ouvimos falar que até os 7 anos, se alguma criança doente, no sétimo ano ela pode ser curada. Há uma mudança no metabolismo físico e Deus está naquilo, exatamente ali para mudança e para curar aquela criança. Eu fui curado quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos eu fui curado. Sofri uma bronquite tremenda e fui curado, prego tremendo, mas tinha uma bronquite. Eu fui curado na transição, na mudança de idade, de 7 para 14, quer dizer, 7, 8. Na mudança do 7 sempre tem algo a realizar. Como ouvimos falar, pode ficar até doente, pode sarar quem está doente. Então depois no 14, quem não dava trabalho pode dar. E quem dava trabalho pode melhorar. Há uma mudança. E muitas vezes é difícil entender esse metabolismo físico, porque aquela menina passou aquela idade, aquele rapazinho passou, e aquilo vem na cabeça, aquilo desce na cabeça. Agora eu sou homem, eu sou mulher. Então desce na cabeça dela e dele, e aquilo que ofende, se eles não souberem controlar, é o período da adolescência. Aí depois chega o período dos 18 anos, você vê 7, 14 e 21. Do 18 ao 21, do 14 ao 21, você vê que a pessoa já vai emancipar. Dali, do 21 ao 28, ela vai amadurecer, descansa, amadurece.
a pessoa já deve estar mais segura, porque ali já foram os seus setes da vida, entende? Os seus primeiros 7 são os primeiros 7 de vida, 3 vezes 7, 21. Os seus demais 7 é para a morte, porque é o físico que vai caindo, e não adianta pensar diferente, que vai mesmo. Seu tupetinho está puxadinho na testa, mas com 7 vezes 7 já pode não existir tupete mais, só careca, tá? Que nem eu assim, já vai começando. É que é o declínio do 7, entende? Então você pegou de um lado bom, 3 vezes 7, você subiu, mas depois 7 vezes 7, 7 vezes 8, você desceu. Você está descendo. Se é 3 7 para cima e 3 para baixo, você pode esperar que vai ter problema. E são mudança na vida. E em cada 7, se o profeta sentia, em cada 7 é uma mudança. Em cada 7 nós também é uma mudança. Em cada 7 anos há uma mudança. E tem que se entender estas mudanças. A gente tem que se entender. Depois você vai ver as mudanças no casamento. O 7 no casamento. Você vai ter que pôr 7 em tudo. Você vai ver o 7 no casamento. E você vai ver o 6 também no casamento, que é só o homem mandando. É o 6, é só o homem, só homem, é o 6. Nunca coloca o 7 e o 8º, que você vai ver que parte para o eterno, que é Deus. Você vai ver o 7º é a perfeição, e o 8º é o primeiro dia da semana, outra vez. Quer dizer, tudo volta a normalizar. Tudo volta a normalizar. Mas tem essa transição, não é fácil. Esse período de transição, de mudança, não é fácil. Eu estava notando aqui o ministério do profeta, ao ler a mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que vamos estudar ela hoje, um pouquinho, sobre esta transição de etapa de ministério. Que o próprio profeta estava confuso. Na transição, não é uma pessoa só que fica confusa, cada pessoa vai ter que notar que haverá aquela transição, e você terá uma confusão de mente, você estará insegura, naquilo que está para fazer, que deve fazer, não sabe como fazer. É um período de transição, de mudança, de um ministério para outro ministério. São João continua dizendo aqui: e todos nós recebemos também de sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. São João capítulo 1, versos 16 e 17. A lei, você pode ver que teve aquela transição da lei para a graça. Não foi fácil para eles receberem e aceitarem Moisés, a mensagem da lei naquele dia, e depois não foi fácil para eles aceitarem a mensagem da graça, Jesus Cristo, em seu dia. E é uma transição, é um momento difícil, é um momento que o povo está confuso, e esse ministério sempre acontece nesse tempo. Você vai ver essa mudança. A graça, unindo-se com o Espírito Santo, trouxe-nos a era da igreja. 7 períodos da igreja, que é graça e Espírito Santo. Você vê 7 períodos, graça e Espírito Santo trabalhando para poder levar o povo à perfeição através do quíntuplo de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem que haver o quíntuplo para poder levar o povo à perfeição. Todos os demais ministérios podem te levar à santidade, mas o quíntuplo de Efésios, quando ele está em perfeição, atuando na minha vida e na sua vida, ele tira-nos da santificação e leva-nos à perfeição. Isto é o que está em Efésios 4:11 a 13, que é o ministério, o quíntuplo de Deus na igreja, isto é, no corpo de Cristo. Então, nessa transição, o povo tem dificuldade, porque é uma mudança também. Você tem ministério que te trouxe a justificação, Lutero,
que te levou à santificação, Wesley, que te deu os dons espirituais, os pentecostais. Mas agora tem o ministério que toma da santificação e te leva à perfeição. Leva à perfeição. Nesta perfeição você tem o batismo com o Espírito Santo sem sensação. É a perfeição, te dá o batismo com o Espírito Santo sem sensação, nada emotivo, coisa segura. Eu não sinto, mas eu creio. É assim. Eu não estou vendo, mas eu creio. Por quê? Esse é o período que você está vivendo com a mensagem que te tomou da santificação, restauração de dons e te levou mais um pouquinho acima, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o oitavo, que o oitavo quer dizer primeiro e que o primeiro quer dizer eterno. Oitavo, primeiro é a eternidade, diz o profeta na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Logo vem o ministério, olha a transição, eu vou acompanhando aqui, vocês me acompanham. Vem a transição do ministério, olha, da lei para a graça, da lei com Moisés, era difícil aceitar Moisés, da graça era difícil aceitar Jesus. Depois do período das eras da igreja, era difícil crer em Paulo, em Pedro, porque era Deus no homem outra vez, era difícil eles aceitarem, era a transição. Agora vem no final da sétima era da igreja, nós temos pela Bíblia outro ministério a ser cumprido, que tem que mudar da era da lei para a graça, da graça para filho do homem, outra vez. Então mais um período difícil, mais uma transição, é uma mudança de ministério, até eu chegar na etapa, é uma mudança de ministério. Então foi mudando o ministério, e as pessoas não enxergam, não percebem isto, que para cumprir um ministério, aquele outro tem que ficar para trás. Para poder vir este ministério que nós temos hoje, de um profeta, o próprio Cordeiro teve que sair do altar, e era exatamente a graça. E ele saiu do altar e tomou o livro da redenção, o qual estava relatado os nossos nomes. E para poder manifestar cada um de nós, ele tinha que revelar esse livro misterioso dos 7 selos. Quando ele tomou o livro, ele já não era mais cordeiro, ele era leão. Ele pegou o livro para revelar. Então a transição de cordeiro para leão, você pensa que é fácil para o povo aceitar? Não é fácil, porque é mais fácil aceitar ele como cordeiro, como leão ele já é bravo. Como cordeiro, tudo que você faz Deus perdoa, e ainda ele está nesse ministério de perdoar, de ter misericórdia do seu povo. Mas se você perceber, tem um período de juízo que segue isso também. Segue, porque se o cordeiro saiu do altar no capítulo 5 de Apocalipse, tomou o livro para revelar o que estava em segredo, em mistério dentro daquele livro, que ninguém podia nem olhar para o livro. Ele tomou o livro e saiu. Era uma transição, era ele mudando. Como? Mudando da graça para filho do homem. Entendeu? Ele tem que mudar da graça para o filho do homem. E nessa mudança ele faz mais coisas. Ele muda da graça para filho do homem e para 7º anjo. Entendeu? Ele muda assim, da graça, filho do homem, 7º anjo. É ver isso na própria mensagem do profeta, provando sua palavra, 236, que é um parágrafo chave para tudo que a gente está falando. Ele está saindo da graça, tomando o livro, conforme mostra primeiro o selo, parágrafo 28, 29, 24, 30. Ele está tomando o livro, e quando ele toma o livro, então aí começa para o próprio povo um momento de confusão na cabeça do povo, porque eles não esperavam aquilo. Quando todo mundo estava bem nas sinagogas, disseram: nasceu o rei dos judeus. Pronto,
Nem Herodes ficou satisfeito, ele ficou sem saber o que fazer. Aquilo moveu a cabeça de Herodes. Ele disse: mata as crianças. Perguntou para os magos: quando foi que isso aconteceu? Ele disse: faz mais ou menos 2 anos que nós estamos à procura. Então Herodes já veio na cabeça dele: mata as crianças de 2 anos para baixo. Mata toda criança de 2 anos. E foi um choro e lamentação, como aconteceu no Egito. Aconteceu quando Moisés nasceu e quando Cristo. Entende? Aquilo é a transição de ministério. Nem o rei, nem os governos entendem. Quando nós falamos que Jesus vai vir reinar, Roma não entende. Porque quem quer reinar é Roma. Quem quer reinar são as denominações. Quem quer reinar é o comunismo, é um cabeça. E eles não podem entender, fica tudo confuso, dizendo: Jesus está vindo, o rei está vindo. E os reinos ficam em confusão, porque eles dizem: como pode estar vindo? Vai tomar nosso lugar? Sim, vai acabar com a corrupção dos reinos humanos. E ele está vindo. Primeiro ele já veio para introduzir o seu reinado no nosso coração. Ele reina no capítulo 5 de Apocalipse. Ele foi chamado Rei dos Santos. Rei dos Santos. Primeiro, ele é Rei dos Santos porque ele saiu do altar de misericórdia, de intercessão, tomando o livro, saindo com a ata para revelar aquele livro. E ele foi conhecido como leão. E ele está saindo, é uma transição. Ele está saindo daquele altar e o povo está em confusão. Não pode entender que a necessidade desta saída. Mas eles não entenderam por que Jesus nasceu. Por que está nascendo o rei dos judeus, se nós temos um rei que é César? Nós temos um Herodes ali tomando conta. Por quê? Por que nascer? Alguém mais se preocupou de política a religião. O mundo ficou preocupado, a política ficou preocupada. Era o tempo de transição de reino. Mas eles pensavam que ele ia vir já para reinar. Não, ele veio como criança. Mas ele mandou matar as crianças para poder matar o rei, mas não conseguiram, porque onde Deus está, a morte não tem de chegar, enquanto não cumprir aquele ministério. A perseguição veio no Egito: mata as crianças, todo macho. As mulheres, as meninas nasciam, tudo bem. O faraó sabia, isso daí não vai ter problema, que não vai libertar ninguém mesmo. Eles ficam atrás de mulher para libertar, gente. A primeira mulher jogou nós no esgoto. Não estou falando mal das mulheres que servem a Deus, que são puras, não. Estou falando mal daquela que escuta a perversão como Eva escutou, escuta a ciência como Eva escutou, escuta o conhecimento como Eva escutou. Ela jogou o homem na cova. Deus teve que chegar lá e chamar. Deus não chegou no jardim do Éden e disse: ô Eva, onde você está, Eva? Ele não tinha nada a ver com Eva. Deus tinha a ver com Adão. Quem tinha a ver com Eva é o Adão. Mas Deus tinha a ver com Adão. Deus tem a ver com o homem. E ele clamou, ele estava em busca, porque houve um pecado, houve uma transição de inocência para o pecado. É uma transição. E aquilo foi mal. Foi confuso para Adão, que ele escondeu atrás da árvore. É confuso para o homem, que ele esconde atrás de uma denominação. Ele esconde atrás de um sistema organizado. Porque ele não sabe o que fazer. E Deus está falando, ele diz: eu estou aqui, Senhor. O Senhor sabe que eu estou aqui. Então sai daí de trás da árvore. Deus sabe que você está aí. Sai de trás dessa árvore. Sai de trás desse sistema de homem. Até dentro da mensagem, sai de trás do sistema. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus, que tira nós do sistema de árvore, do sistema de cobertura, do sistema de religião.
cedo assim. Aleluia. Então, essa mudança é tremenda. Quando a gente vê isso acontecer e as pessoas cegamente caminham, elas não percebem o que está acontecendo, e Deus está trabalhando, Ele está saindo do altar de misericórdia e tomou o livro, revelou os 7 selos, e a causa de revelar os 7 selos é que nós estamos aqui. Se alguém diz que Ele não revelou, é porque eles não estão nos 7 selos. Os 7 selos foi tão revelado pelo 7º anjo que nós estamos aqui. Nós ouvimos uma chamada de nomes. Uma chamada de nomes. Me parece que está no 1º selo 19. É uma chamada de nomes. O que é importante isto. Agora o que? Você ouviu porque você não ficou confuso. Aquilo te iluminou, aquilo te esclareceu. Mas era o cordeiro saindo do altar, tomando o livro. E o que aconteceu? Digno é, Senhor, de tomar o livro e de desatar os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus homens de toda tribo, nação e língua, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Estes que foram comprados quando o cordeiro teve a transição de cordeiro para leão. E nessa transição ele é leão nosso, ele é rei nosso, ele é rei espiritual. Eu tenho que ler isso aqui. Ele é rei espiritual em Apocalipse capítulo 5, verso 9. E diz: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Fala do cordeiro, ele é digno. Como cordeiro ele foi digno, como leão ele pode tomar o livro. Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Amém? Agora, isso daqui é o cântico que nós precisamos sentir. O cântico é tendo todos eles harpas. Ali estavam os 24 anciãos, os 4 animais, que é exatamente mostrando o período das 7 eras da igreja. Os 4 animais, ele cobre as 7 eras da igreja. O leão é com Paulo, o boi no tempo de Columba, depois vem o homem no tempo de Lutero, a águia no tempo do William Branham. Cobriu 7 eras, 7 períodos da igreja, e em cada tempo desse o povo sofreu uma batalha, porque eles não sabiam o que fazer, e chegava um homem e movia a coisa. Era uma transição de era, uma mudança de era para outra era. E a mudança da 7ª era para a eternidade, para os eleitos, da 7ª para a santa convocação, é uma transição que as pessoas não entendem também onde nós estamos. Não estamos mais na 7ª, nós estamos nesta transição. Nós entramos na transição, nós entramos no Espírito Santo, o Espírito Santo entrou em nós. Esta é a era eterna. Aleluia. Parece que essas mensagens que nós vamos pregar, sempre temos que dar esses parágrafos. A gente precisa guardar bem, que é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, onde a gente está neste caminho, que é a era eterna, que ele mostra que é o Espírito Santo. Quando você 186, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, você sai da 7ª e entra na eterna, que é o Espírito Santo. E até você é eterno, está vivendo aqui num lugar limitado, mas é eterno. Você não é eterno no corpo, você é eterno na sua alma. Você é eterno. Esse corpo aqui, ele é pó e em pó tem que se tornar, ou ele vai ter uma mudança também. Ele vai ter uma mudança, porque está chegando essa hora da mudança dele também. Esse corpo chegando à mudança da transição dele. Ele vai mudar de mortal a imortal. E até o corpo não sabe o que fazer. Diz, vou ter que mudar, vai ter que sair
desse estilo de vida, desse tipo de vida que eu vivo, vai ter que acabar isso, vou ter que mudar, eu não sabe o que fazer. Mas Deus tem uma promessa, que o mortal se revestirá do imortal. Aleluia. Então essas coisas são gloriosas, muito boa. A gente está passando para poder ajudar você a chegar a esse ponto. Quando ele toma o livro na mão, no capítulo 5 de Apocalipse, ele, exatamente ali, ele reina em nós, porque ele saiu daquele lugar, ele saiu do trono de intercessão para revelar o livro. A Bíblia não diz que ele voltou para lá mais, porque ele ficou como cordeiro, diz o profeta, 2 milênios, como cordeiro. Mas agora ele vem e toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Isso são ofícios, a pessoa teria que entender isso. São ofícios, não é uma pessoa tomando o livro da mão da outra, são ofícios de Deus, como o ofício de Deus. Ele toma o livro, quer dizer, ele larga de ser cordeiro, é leão, toma o livro e sai do altar de misericórdia. Sai, eu já disse, você tem que acompanhar o cordeiro aonde ele for, porque o meu cordeiro mudou para leão, então agora eu estou com ele também. Mas como que você muda? Ele já mudou para leão, você agora vai atrás dele como leão? Eu vou, pois é a transição dele de cordeiro para leão, eu estou com ele. É o período que você tem que perceber, ele está reinando dentro de você, ele é rei aí em você. Ele não é rei do mundo, o rei do mundo é Satanás, mas ele é seu rei, ele pode reinar. Sabe o que é reinar? É ter domínio total. Isso é reino, é um rei, é ter domínio, é todas as coisas subjugadas ao seu domínio. Ninguém mais manda, não tem parlamentar, não tem presidência, é ele só, ele é rei, ele manda. Deus é assim, Deus não é 3 não, Deus é um só, Deus é rei, ele manda. Esse é o sistema de governo de Deus, é rei, ele reina. E quando ele vem em mim, ele não quer que mais nada mande em mim. Você pode ter problema no seu corpo, falhar no seu corpo, mas a sua alma fica perfeita, porque Deus está lá na alma. Você se envergonha do corpo que você tem, mas da alma que você tem é diferente. Seu corpo tem que ficar subjugado às ordens que vêm do rei, do trono, vem lá da alma, onde está Deus reinando em você. Aleluia. Então, quando ele tomou, é difícil sair desse capítulo 5 de Apocalipse, ele saiu e começou o ministério de filho do homem e 7º anjo. Você vai encontrar isso também quando o profeta diz, ouvi, mas agora vejo, 201, ele diz que essas coisas seriam reveladas não no tempo do seu ministério de cura. Ele diz, mas após o ministério de cura, que é a abertura da palavra, após o ministério de cura. O povo está parado, gente, no ministério de cura ainda, irmão Brana fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, vamos avante. Agora é a terceira puxada, a terceira etapa que tem que estar aberto para nós, porque é o lugar onde o cordeiro saiu da graça, tomou o livro e reina com a palavra dentro de cada um de nós. Ele está reinando através da revelação da palavra, que não entra em qualquer um, não. Essa revelação não entra em qualquer um, não é para quem corre nem para quem quer, mas é para quem Deus chama. Então, primeiro selo 74, 77. É bom vocês ir marcando quem me ouve, para poder ter segurança do que a gente está pregando. Bom, o período do Filho do Homem está em provando sua palavra 236, que é fazer o casamento do crente com a palavra. Esse é um ministério dele após cura divina. Após cura divina. Isso é fé para rápido. O povo precisa entender o que é fé para rápido. É isso daí. É ver que esse ministério já aconteceu através do irmão Brana, quando o cordeiro saiu do altar, tornou-se um leão, tomou o livro,
abriu o livro e revelou para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele não revelou para mais ninguém. Ele não revelou para o oitavo, ele revelou para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele não revelou 6 selos para Apocalipse 10:7. Ele revelou 7. O problema é que uns creem que revelou 6, outros esperam o irmão Branham para revelar os 7. Outros esperam o irmão Branham para revelar o 7º. E outros esperam o irmão Branham para fazer um trabalho de profeta, porque eles vê só trabalho de evangelista no irmão Branham, porque eles vão só até 1962 e eles não conseguem caminhar mais um pouquinho avante para ver 63 que o Cordeiro saiu do altar, entregou esse livro revelado para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, porque no capítulo 5 ninguém podia olhar para o livro. No capítulo 10, João já pôde comer o livro depois que o sétimo anjo revelou. João tomou aquele livro e comeu. Quando você toma aquele livro, esse livro está na mão daquele Todo-Poderoso, na mão do anjo forte, Cristo. Foi revelado por ele, entregue ao sétimo anjo. O sétimo anjo revelou para nós, e nós vamos e tomamos esse livro da mão do anjo forte, que é Cristo. Então você tem que ter revelação para tomar esse livro da mão do anjo forte, Cristo. Aí você sai com esse livro e profetiza a povos, nações e línguas. Não é mais William Branham que vai profetizar, não. Foi João que comeu e João que profetizou. O profeta de João é um tipo da noiva. É nós que comemos a revelação dos 7 selos e profetizamos. Se alguém espera, irmão Branham, para revelar mais alguma coisa, vai ficar esperando o resto da vida, porque já foi revelado. Deus deveria falar para eles assim, na consciência deles: como você espera revelação quando já revelei tudo? Eu não disse que era na voz do sétimo anjo? O que você fica esperando mais? Ele terminou o ministério. Você não sabe que eu não levo um filho meu enquanto ele não termina o ministério? Enquanto ele não termina o ministério. Você vê que ele teve que deixar Moisés e ressuscitar Moisés, na expressão do próprio profeta, que Moisés morreu lá em cima do Monte Nebo. Ele morreu, mas a Bíblia mostra que não sabia onde estava a sepultura de Moisés, porque o profeta diz: ele passou por um ato de morte, porque Deus tinha que usá-lo outra vez. Elias nunca morreu. Elias saiu, nem casa direita ele tinha, ele era o tisbita, não tinha nem morada certa, não tinha pai nem mãe que conhecemos, a genealogia dele não conhecemos. Que homem estranho que Deus usa, que coisa! O homem, você não fica sabendo quem é o pai do Elias, eu não sei, a mãe dele também não sei, nem ele falou nada do pai e mãe. Deus pegou aquele homem, usou ele e disse: tem uma coisa, eu tenho que te usar 5 vezes, e você não pode nem morrer, rapaz, nem morrer você pode, porque eu tenho que te usar, e o morto eu não uso, você não pode nem morrer. Por isso que Moisés ressuscitou. O profeta diz: os anjos tomaram Moisés e levou Moisés. Quando foi 700 anos mais tarde, quando o Senhor Jesus estava no Monte da Transfiguração, era ali a transição de ministério outra vez. No Monte da Transfiguração, ele foi transfigurado e apareceu Moisés e Elias ao lado de Cristo. Moisés e Elias. Mas Moisés tinha morrido há 700 anos. Não, ele passou por um ato de morte, estava vivo. Ele estava vivo ali, Moisés e Elias. Agora, Elias tinha que ser usado 5 vezes. Ele foi usado, Elias mesmo, depois Eliseu, depois João Batista, agora foi o irmão Branham, e depois ele vai voltar na grande tribulação como uma das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Elias e Moisés estarão ali cumprindo a parte que lhe cabe, a parte final, com os judeus. Elias e Moisés, amém? Agora, é transição, é tempo de mudança, e nessa mudança, que ele vem da graça, trono de intercessão, graça, irmãos, é difícil o povo crer mesmo, irmão, não é fácil, a transição mais tremenda é sair do trono da graça e tomar o livro e dizer: esse é leão agora, e ele não é rei, porque ele não reina no mundo. Não, nós não estamos no milênio, não, senhor, nós não estamos no milênio.
mas Ele está reinando dentro de nós. Primeiro o reino de Deus é espiritual, para depois ser um reinado físico. Ele reina em nós primeiro, para depois nós que fomos reinados por Ele, fisicamente, fomos reinados aqui por Ele, Ele nos levará para o seu reino. Entende? Ele nos levará para o seu reino, porque Ele não vai reinar lá, Ele não vai reinar sobre quem Ele não reinou aqui. Então quem Ele reinou aqui, vai reinar com. Lá não vai reinar sobre, Ele não reinará sobre, mas Ele reinará conosco. Entende? Nós estaremos reinando no reino milenial. Não é um Cristo mandando em nós, é nós e Cristo reinando. Isso é reino, isso é rei e a rainha. Ele falou, ela fala a mesma coisa. Por quê? Porque no tempo do profeta na terra, o profeta falou, porque Deus falou, aquela parte do corpo que vai ser, que é reinado aqui na terra, fala a mesma coisa, que fomos nós, somos nós, falando o que um profeta falou, e o que o profeta falou foi o que Cristo falou para o profeta. Que coisa! Vocês veem que coisa tremenda dentro desse período. Então vemos que ele faz esse ministério, revelando a palavra, fazendo o casamento do indivíduo com a palavra, antes de unirmos com ele nos ares. Quando formos unir com ele nos ares, a união já se deu aqui na terra, a união através da palavra. Primeiro o homem está casado com a moça através da palavra. Nenhum rapaz diz para uma moça: me casarei contigo, antes de ter suficiente revelação de que vai casar com ela mesmo. Senão você está compromissado com aquela pessoa. Isto é importante. Você só dirá: me casarei contigo. Não é a moça que vai falar: ô Zezinho, eu quero casar com você. Não, ela tem que esperar ele chegar e dizer: me casarei contigo. Isso é, depois que eles já namoraram e tiveram suficiente conhecimento de ambas as partes. Para isso é o namoro. Para isso foi o namoro de Cristo conosco durante o período de 7 eras da igreja. Quando ele chega na 7ª era da igreja, vem um mensageiro para fazer esse casamento do crente com a palavra. Entende? Vem esse ministério do crente com a palavra. Irmãos, agora estamos a sabor do Espírito Santo. Não temos nem o profeta na terra, é a sabor do Espírito Santo. É o Espírito Santo só para tomar conta. Não pode mais nenhum homem encabeçar isso, porque o profeta já mostrou-nos e levou-nos ao Espírito Santo, tirou-nos das eras e levou-nos ao Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que toma conta de cada um de nós, nesta santa convocação. Aleluia. Bom, deixa eu esclarecer alguma coisa. Me veio aqui agora, mas como essa não está marcada, eu não vou dar conta de encontrar aqui. Eu não estou tendo muita convicção que vou encontrar nesta mensagem, onde o profeta mostra que o ministério de Elias era para converter os corações dos filhos aos pais. Está aqui na era de Laodiceia, 38. Vamos aqui, obrigado. A gente tem o irmão do resumo aí para isso. 38, Laodiceia. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Isso já tem acontecido. Eu fui convertido. Você foi? Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. É 2 coisas que ele faz. Como Elias, ele converte o nosso coração. Como 7º anjo, ele revela os mistérios dos 7 trovões. Revelações contidas nos 7 selos. Olha para você ver.
Os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10 são as revelações contidas nos 7 selos. Agora você tem que saber, essa mensagem das eras, ela foi pregada antes, me parece que foi 60 ou 61, que ele pregou essa mensagem das eras, as 7 eras da igreja. Então ele está dizendo já aqui com suficiente revelação de que o ministério de Malaquias 4 converteria os corações de filhos a pais, e o ministério de Apocalipse 10:7 revelaria os 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Aí você vai para perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, que perguntaram para o irmão Brana sobre os 7 trovões. Ele diz: não, está tudo revelado lá. Os 7 selos revelaram o que aquilo era. Está tudo revelado dentro dos 7 selos. Os 7 trovões, ele está revelado dentro dos 7 selos. Então isso daqui é importante, irmãos. Olha, serão estes mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Se eles dizem que o profeta não revelou os 7 selos, eles estão dizendo que não tem ministério ainda que converte o coração das pessoas, porque são estes mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais. Já foi revelado, por isso tem nos convertido de filhos a pais. Amém. Amém. Então essa é a transição. A transição. Eu tenho aqui da transição da etapa do ministério. Não sei como que vai ficar meu tempo aqui, mas estou com dificuldade também, né? Elias convertendo os corações. Aí vem o filho do homem, é Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé. Gente, os dias de Noé são os dias que nós estamos vivendo. Dias de Noé, dias de Ló. Esses dias comiam, bebiam, casavam, vendiam, plantavam, edificavam. Esses dias que nós estamos vivendo. As coisas estão caríssimas, tudo difícil, mas não para de comprar, não para de vender, não para de construir. Você pode ver que não para, porque tem que cumprir a Bíblia. Não é paralisação no comércio, não é paralisação no mundo, não. É mais aceleração. É fazer mais coisa para ser derrubada. É fazer mais coisa, é construir mais. Quando as grandes torres começam a ser derrubadas, isso é uma amostra do que Deus vai fazer com o mundo inteiro. Ele vai revirar tudo isso, mas antes Ele vai tirar seu povo daqui. É uma promessa dele. Aleluia. Então esses dias é que nós estamos vivendo. Homem vivendo com homem. O que você quer mais? Estão legalizando casamento de homem com homem. Casamento homem com homem. Já pensou bem? O cara deitado na cama, olhar para o outro lado, outro homem. Você já pensou bem? O indivíduo abraçando assim e beijando homem com homem na boca. Você já pensou bem esse trem? Isso é coisa de Sodoma. Você já pensou bem o que está acontecendo? As mulheres largando seus próprios maridos para unir uma com a outra. Dormir mulher com mulher, olha para lá, já não tem um macho na cama, é fêmea também. Mas que coisa pervertida, mulher com mulher, é bíblico, não adianta nós nem querer barrar isso, tem que cumprir as escrituras. Dias de Ló, está aí os dias de Ló, esse casamento errado, ilícito, dias de Noé, casamento e divórcio, casavam e davam-se em casamento. Esse é o tempo que nós devemos perceber que o mundo está vivendo e que a igreja está separada, como esteve Abraão separado. Ela está separada, mas não deixa de sofrer também as influências do casamento e divórcio. Não pensa que porque você é da noiva de Cristo, que você deixa de sofrer as influências do mundo. Enquanto você estiver aqui nessa carne, a sua carne é tão fraca que você casa errado e daqui a pouco tem que sofrer a influência de um casamento e divórcio. Não abrindo válvula para ninguém, mas essa é a verdade do dia. Não adianta nem querer fugir. Não adianta nem querer dizer, eu não tenho solução para o seu casamento. Não tem? É tempo disso daí. Deus mandou um profeta para poder endireitar essas coisas para o povo que crê no profeta. Não é para qualquer um, não, é para o povo que crê no profeta.
ele vai endireitar a vida dos casados, dos divorciados dentro da mensagem, é através da própria mensagem que conserta isso. O profeta diz: vocês que casaram 2, 3, 4, 5 vezes, arrependam do que vocês fizeram, e ensina os seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. Agora Deus perdoa. Amém. Agora, momento difícil, é tanta coisa que tem aqui. Momento difícil é a transição de etapa de ministério. Coisa difícil. É o tempo confuso. Momento difícil, transição de ministério. Pondo-nos ao lado de Jesus, 55. Agora penso eu, se esse anjo que me disse aquelas palavras, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o vê, tua mensagem precursará, olha aqui, eu haveria de tomar esta mensagem e precursaria a segunda vinda de Cristo. O profeta falando em 62. Eu haveria de tomar esta mensagem e precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isto tem sido isto, então estamos realmente perto, irmãos. Se isto tem sido isto, quer dizer, se todo o ministério, tudo que eu preguei, se é para precursar a vinda do Senhor, e for esse tipo de pregação que eu estou fazendo, irmãos, então estamos realmente perto, irmão. Por quê? A hora e a luz da mensagem estão quase terminando. Olha o tempo de confusão. 56, pondo-nos ao lado de Jesus. Notou você quando caiu o Pentecostes? Aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. Não passou muito tempo para começar a debilitar-se e começar a organizar igrejas para manter o forte para Cristo, esperando sua vinda. Bem, isso mesmo está ocorrendo hoje em dia. Se a Escritura é verdadeira, eu restituirei, diz o Senhor, tudo que o gafanhoto e a locusta comeram. Agora, se essa é a mensagem, me perdoe, Deus, eu não sei. Olha o tempo confuso. Transição de etapa de ministério. Ele estava na primeira e segunda etapa e ele não sabia como aconteceria a terceira puxada, a terceira etapa do seu ministério. Se é isto, então o tempo está à mão realmente, porque a mensagem já tem terminado. Qual a mensagem tem terminado? Primeira e segunda etapa, em 62. A mensagem já tem terminado. Ele percebeu, mas ele não sabia o que fazer mais. E se você prosseguir aqui, ó, ele vai mostrar algo para te ajudar. 59, pondo-nos ao lado de Jesus. Há 3 coisas que podem me suceder: ou é o fim do meu caminho e a introdução do outro. E por isso tem gente que abaseia isso daqui, introduz um outro mensageiro. Ele está dizendo, ou é o fim do meu caminho e a introdução do outro. Eu tenho-lhe feito caminho para que ele se faça encarregado, porque recorde, o que vier a pregar estará na palavra, restaurando sua fé dos filhos, a fé dos pais. Pode ser o fim do meu caminho, pode que ele esteja mudando o meu ministério, é a transição. Pode que ele esteja mudando o meu ministério de novo ao evangelismo para o exterior, ou pode ser que ele não me voltará a chamar como evangelista e me queira levar ao deserto para ungir-me e enviar-me como o prometido. Eu creio. Você vê a transição até o profeta ficar confuso. Eu não sei, pode acontecer isso, pode ser o fim do meu caminho, eu posso partir, eu posso estar preparando o caminho para outro, mas quando ele vier, ele vai converter os corações dos filhos aos pais, porque é o ministério que tem que ocorrer. Era um tempo de transição, da primeira e segunda etapa, para começar esse ministério de converter os corações. Aleluia. Pode ser qualquer dessas coisas. Não posso continuar na forma que até hoje tenho caminhado. Gente, que coisa, a transição tinha que chegar. Ele diz, não posso continuar como eu tenho caminhado até aqui, primeira e segunda etapa, curando enfermos e revelando o segredo dos corações dos homens. Não posso continuar desse jeito, porque as pessoas têm crido em mim.
Tenho que dizer isto, e digo ante os homens. As pessoas me têm cognominado muitas vezes de profeta. Eu nunca me tenho considerado isso. Era em 62, ele não era profeta mesmo, não tinha usado o ministério ainda. Mas que ele nasceu para isso, nasceu. Mas ele não tinha usado o ministério. Não, senhor, e não estou dizendo para fazer-me humilde, o digo para ser-lhes verdadeiro. Não me considero profeta do Senhor, não tenho tido essa honra. Foi em 62. Em dezembro, ele ainda estava falando sobre isso, de 62. Isso daqui foi em junho de 62. Em dezembro de 62, senhores, esse o tempo, ele estava falando as mesmas coisas. Em março de 63, ele foi chamado para revelar os selos. Oh, ele foi chamado como profeta. É mudança, e essa mudança de etapa, meus irmãos, a transição de etapa de um ministério, cura divina, revelação, conhecendo o segredo dos corações das pessoas, passando para a palavra, para a abertura da palavra, para revelar a palavra, não era fácil. E as pessoas não estavam entendendo. A mesma coisa está hoje quando eles me escutam pregar. É isso daí. É transição de etapa. Nós não vamos continuar com a etapa a vida inteira, cura divina, e pregando que o profeta é profeta só, e não mostra a revelação dos selos, 7 trovões, o que foi revelado dentro dos 7 selos, não mostra para o povo. Não, é a terceira etapa, gente, é uma transição. É por isso que alguns ministros dizem que eu tenho erva daninha. Agora, eles pagarão por isso é certo. Por que não examino o que eu estou pregando com a mensagem do profeta, com o que é real? Por quê? Porque querem ficar em primeira e segunda etapa só. São bons homens, vieram primeiro que eu na mensagem, são boas pessoas, mas estão cegos para isto, não podem ver isso daqui, a transição desse ministério, da etapa. A noiva tem que tomar sua terceira etapa para ela chegar na glória. Ela precisa da terceira etapa para a palavra falada manifestar nela. A terceira etapa é a abertura da palavra. Quando abre a palavra para a noiva, ela então praticamente vai comer a palavra. E comendo a palavra, ela se tornará a palavra. Ela se tornando a palavra, ela falará a palavra. Agora você vê isso, que a palavra é o corpo teofânico. Se você for ver na mensagem, quem é esse Melquisedeque, a palavra é o corpo teofânico. O corpo teofânico está sendo formado na sua alma. A teofania está tão perto de você que está aqui dentro, ó. Está aqui, ó. A palavra. O seu corpo não é a palavra, mas a sua alma é. A sua alma é a palavra. E a palavra, diz o profeta, é a teofania, que aparece e desaparece. Oh, não vai ser difícil não, filho. A mesma hora que estivermos aqui, daqui a pouco, porque esse corpo mortal vai ser transformado de mortal a imortalidade. E não é o corpo de todo mundo, é o corpo de quem ouviu a revelação da palavra e comeu a palavra e se tornou a palavra, e a palavra reinou neles. Então eles se tornam a palavra e tomam o corpo da teofania e vamos embora daqui. Senhor, sabemos que estas coisas são verdades, ainda que o mundo não crê, ainda que alguns ministros não creem, mas tem uns que creem, tem uns que ouvem, que gostam, e o Senhor está fazendo a sua obra, o Senhor continuará a fazer. Este é o seu ministério, o meu é apenas de falar. Senhor, o Senhor quer que eu fale? Estou aqui com a boca aberta, eu falo. O Senhor me dá as palavras, eu falo. Eu não sabia nada disso, porque sei dessas coisas. Eu não estive estudando para saber nada disso, Senhor. Isso tem me chegado automaticamente. Eu creio que o Espírito Santo tem trazido mensagem após mensagem, uma corrente de mensagem, que é uma tremenda vitória no amor divino para o seu povo. Tudo vem através de um profeta que o Senhor mandou. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são gentios rebeldes, terão que saber que Deus mandou um profeta, e que a terceira etapa está cumprindo também em nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, se imbuindo dessa terceira etapa, sendo a palavra para manifestar esta palavra, a palavra falada
para subirmos no rapto para a glória eterna. Dê saúde e libertação a este povo para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, não há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano, sendo Ele a boca de Deus. Um profeta não comete engano, sendo Ele a boca de Deus. Um profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, eu digo amém. Amém. Filipou diz que estará com ele, eu estarei também. Amém. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Se isto não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crer somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crer somente na metade. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. 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 Amém. Eu creio. Você crê também?
Deus pensou, o profeta falou e nós cremos. Esta é a verdade do tempo que estamos vivendo. Eles podem não ver essa transição, mas nós vimos. Quando eu ouvi essa mensagem há 30 anos atrás, eu vi a transição, que Deus tinha saído dos pentecostais e estava nessa mensagem há 30 anos atrás. Faz 30 anos quase que eu prego essa mensagem, de 28 para 29 anos que eu prego essa mensagem. Comecei em São Joaquim da Barra, em 78 vim para cá, e talvez você está conhecendo a mensagem há pouco tempo. Eu estou aqui desde 78 pregando essa mensagem. Na verdade, não como estou pregando hoje, né? Eu estava pregando primeira e segunda etapa, mas agora nós já posicionamos. Não é nós, a palavra está clara, já foi posicionado, e nós estamos na terceira etapa, que o profeta cumpriu a dele e nós estamos cumprindo a nossa. Amém? E isto é o que tem falado ao nosso coração, é o que dá momento de confusão para as pessoas. Eles não sabem, mas como é esse hominho pregando essas coisas? Por que os homenzarrão, não estão pregando? Por que essa coisinha, esse bigodinho está pregando essas coisas? Eles têm de tudo. Irmão, vocês tomam cuidado, isso é erva daninha, se viesse lá de Jerusalém seria diferente, tem que vir de uma grande cidade do Brasil, de uma metrópole. Mas olha de onde vem de um lugarzinho como Franca. Olha, o que eu saiba até hoje, Deus começou aqui em Franca. Não sei o que Deus vai fazer, mas que Ele começou a fazer, Ele começou. E isso está dando dor de cabeça para muita gente no Brasil inteiro, porque nós estamos distribuindo CDs aí para o Brasil, para todo lado. E se você conhece alguém que queira mandar, é só pedir para mim que eu te dou, para você mandar para mais alguém. Alguns crentes, bons crentes da mensagem, né? Mandar e dizer para vocês: escutem isso daqui para vocês verem. É tremendo, isso é bom demais. Tem uns que já, quem quer Osmar? Não quero não. Está assim, gente, está assim. Tem uns que já estão preparados. O profeta disse: se você não quer essas coisas na sua igreja, diga para o seu povo não ouvir. E eles estão fazendo exatamente isso. Eles não querem essas coisas do profeta. Crê no profeta e não quer as coisas do profeta. Então diga para o seu povo não ouvir, ué. Diga, não são eleitos mesmo, porque se for eleito, vai fazer um buraco nessa cerca denominacional sua e vai escutar a mensagem mesmo. Vai mesmo. Amém.